Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Somos. Hoje estamos começando o segundo bloco de episódios dessa segunda temporada. A gente sabe que vocês gostaram bastante, então a gente nem quis esperar muito pra lançar o segundo bloco. Então é isso, bem-vindos. Até porque a gente tá monetizando, tá ganhando muita grana, galera. Né? Meu salário vai aumentar nesse Exatamente. Estamos ganhando, Estamos ganhando tijolinho de ouro no céu. Ô, gente, mas a gente queria dar alguns recados antes. Primeiramente, tem gente que nos escuta só no Spotify ou só no YouTube. Então, a gente queria falar que são os dois lugares. No Spotify, você vai achar a gente como podcast Somos. E no YouTube, você vai achar os nossos episódios dentro do canal do YouTube da Presby. Que é tá Presby. Lá, Presby ou Presby Alpha, normalmente Presby Alpha, é isso. Fácil. Você vai achar lá os nossos episódios. No vídeo é legal porque vocês conseguem ver o charme da galera aqui. Né, Breno? O Breno se arruma tudo pra isso, Aí, gente. dependendo do convidado, vocês podem só ir pro Spotify mesmo. Eu ia, inclusive, falar que o Breno tá solteiro. É bom avisar. Mas é que... Indicação, gostei. É por isso que ele vem arrumado no podcast. É que nem meu consultório, senta de indicação. Mas é importante dar a data, então, porque aí vai que alguém escuta isso lá na frente. Exato. Ainda vai estar solteiro, mas é só pra ter uma noção. Dentista de sucesso, Exato, empresário. vida amorosa é que nem meu consultório, só entra por indicação. Oh, Jesus Cristo. Mas, gente, o outro recado que a gente queria dar é que o que acontece? O primeiro bloco de episódios, né? A gente gravou tudo A primeira temporada. A gente gravou tudo antes de lançar. E aí a gente recebeu muito feedback de vocês e tudo mais, só que tinha alguns episódios que já estavam gravados. Então a gente, maioria, ou se não todos. Estavam todos gravados já. Estavam todos gravados quando a gente começou a receber feedback. E aí a gente sabe que a gente tá com uma dificuldadezinha no áudio. Tem convidado que é muito alto e aí fica longe do microfone, fica pra cima, enfim. Então tem áudios que não ficaram muito bons. Estamos tentando aprender e tudo mais, organizar isso daí pra melhorar pros próximos, mas o feedback de vocês é sempre bem-vindo. Se vocês quiserem, deixa nos comentários aí no YouTube, pode falar diretamente com a gente mesmo. Mas a gente tem gostado bastante de ouvir o feedback de vocês. Bom saber que vocês estão gostando, porque se vocês estivessem gostando, a gente não tava aqui gravando de novo. Pra gente saber melhorar também, né? Exatamente. Ainda não fizemos o curso de podcast. Temos que fazer a gente tá aprendendo na prática mesmo. A gente grava, não dá certo, aí a gente descobre pra melhorar pra próxima. Mas vamos estudar e vamos Boa. melhorar ainda Exatamente. mais. Estamos aí. Só pela misericórdia, por Só enquanto, pela né? misericórdia. E vai continuar sendo depois, mas tudo depois bem. também. E o terceiro recado que eu queria dar pra vocês é que vocês veem eu, o Portela, o Breno e a Nath e o Gustavo, nós 5, aqui apresentando os episódios, mas vocês não têm... são 5. Deve ter mais, tá gente. bom. Não. De apresentadores, De apresentadores. eu, a Natália, Seis. você, o Portela e o Gustavo. É isso. Pode só. crer. Eu acho que você pode tinha crer. esquecido do Breno. Bom, tudo bem, vai. Não, segue eu falei o Breno. Tudo bem, segue. Aí, enfim, Segue. vocês veem nós 5 aí e tal, vocês acham que é só nós 5, não somos só nós 5, a gente tem toda uma equipe do podcast por trás. E é bom vocês saberem que existe uma equipe, não somos só nós, né? O nosso rosto é que aparece, mas tem toda uma galera por trás. Então, a gente tem a equipe de produção para isso que acontecer. A gente tem o Kevin, o Cris. Que são muito mais bonitos que a gente e são muito mais Eles solteiros que tinham a que estar gente. na entendeu? Você é muito mais mais o quê? solteiros. Solteiros também. Muito mais solteiro. Sabe que Você tá desapresen- menos solteiro? Que Pior dia que hoje? não, Hoje é tô sábado, entendendo. né? Não. Então Conta. Hoje é sábado. não tá tão solteiro assim, né, Breno? Eu tô comprometido com a Graça. Ai, que bonito. Com a Graça, não uma mulher chamada Graça. Mas enfim, a gente tem o Kevin, o Cris, o Milton, o Coca, que tá aqui com a gente hoje, que também faz parte da nossa equipe do podcast. Patriarca aí, ó. A gente tem o Thiago também, que nos ajuda na edição. Nos ajuda não, é quem faz toda a edição, né? E que sobe nas plataformas, o Thiago O Kevin é brasileiro. quem tem um infarto toda vez que a Bianca bate na mesa. Cada hora que Isso, um tapinha obrigado. aqui, é o infarto do Kevin. O Kevin é aquele cara típico que a gente não sabe o que ele faz. Não, Mas eu é mais tenho fácil a certeza gente que ele não faz saber. funcionar. É mais fácil a gente saber o que ele não faz. Ele é o mestre porque dos Kevin magos, ele faz a nossa, bruxaria acontecer, cara. É O Kevin isso. é o cara. E tem também, e o Leandro, nosso pastor de jovens aqui da EP Alpha, ele também tá por trás com a gente nesse projeto. Então, enfim, tem toda uma equipe, não somos só Quem nós 5, financiou pra a vocês gente saberem com que $1 tem milhão toda essa galera. Muito obrigado. Tô esquecendo de alguém? Não. Falei todo Tivemos mundo. o Luiz também, que deu O toda uma Luiz base é pra importante falar gente. isso. E aí ele, por motivos pessoais mesmo, ele deu uma descansada, então só da correria ele não tá fazendo parte mais da Ele correria. Mas de descansou, todo- mas não foi no Senhor. Não tá? foi no Senhor. Ele tá entre Exato. nós. Mas Isso. o Luiz, a gente
gente até comentou no episódio com Quem a dera Nath, fosse com uma o Portela. senhora. Meu pai do céu, A gente não amado. sabe, cara. Não, mas que ele dia é sabe. hoje, sábado? Mas o Luiz, foi com o Luiz que começou todo esse projeto. O Luiz veio conversar comigo na época que ele teve a ideia, eu também estava com a ideia, enfim. Então o Luiz teve toda a estruturação desse projeto, o Luiz estava por trás nas primeiras reuniões, enfim. Então é válido a gente falar do Luiz também. Enfim, tem toda uma equipe por trás para isso aqui acontecer. É isso que a gente queria falar. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar? Que é um prazer gigantesco de vocês por eu estar aqui. Muito obrigado. Meu pai do céu. Acho que a última coisa que a gente pode falar é que vocês têm dado feedback e isso é extremamente importante para que a gente mude, né? Na verdade, o podcast ele teve uma origem com algumas pessoas, mas muitas outras queriam um podcast, né? Então, assim, estamos sempre abertos a ouvir. Vale dizer sempre que temos uma motivação principal, que é ter conversas cristãs e tudo mais, que foi falado lá na primeira temporada, no primeiro episódio. Vocês querem que eu saia? Tchau, Coca. Mas, de qualquer forma, ideias, sugestões são sempre válidas. A gente, Ideia de convidado, de tema. A gente Exato. recebe com carinho para fazer, enfim, para vocês poderem ter como fazer parte disso com a gente. Tem muita coisa pra fazer, inclusive, né? A gente que fica na produção ali, parece que a gente não faz nada. Até porque às vezes a gente não faz, de fato, nada. Bate palma, tá Né? bom. A gente bate palma, mas assim, é muita coisinha pra fazer antes. A Bianca, por exemplo, faz toda a parte de pautas, né? Traz uns Roteiros, roteiros né? base. Então, porque assim, o Eu e a Nath. feito de repente, né? Ele dá muito trabalho antes. E eu faço Exato, o quê? é. As piadas, né? É isso. Pra cada. O Breno Ele já vem falou, aqui. você é o motivo do podcast. Mas, enfim, pra acontecer o episódio, a gente começa a se organizar para um episódio mais ou menos 2 meses antes, né? De antecedência do episódio ser Mas lançado. hoje não. Hoje não. Hoje foi uma exceção. Hoje é Mas hoje o improviso. que acontece? A gente Estamos vai com um gravar. convidado não tão... Não, Brincadeira. não tem um especial Iniciando aqui a segunda e tal. temporada. Mas a gente quis iniciar essa segunda temporada com um convidado que faz parte da nossa equipe, numa conversa mais descontraída e tudo mais. A gente trouxe o nosso querido Coca. Coca não. Bem-vindo, Coca. Lanças Felipe. Felipe Parente da Lanças. Britney Felipe Spears, Lanças, explica, parente né, da vai? Britney Tem Spears. gente de outra igreja que escuta e não sabe, vai pensar que o nome dele Pois é Lanças. tem mesmo. gente dos É, 4 ver- cantos do mundo, de outras Exatamente. igrejas, de outras denominações, de outros países, né? Mas e aí, quem é o Coca? Caramba, o Coca fica difícil. É o Felipe. O cara é o quebrantado do filme? Que... Não, não é quebrantado. Fragmentado. É meio Fragmentado. crente, mas é a versão gospel do filme agora. O cara tal. tem várias personalidades aí. Eu acho interessante isso. Na verdade, assim, né? A gente fala que a gente é composto... A nossa identidade ela é composta por várias nuances ou por vários aspectos, né? Então, se for falar assim, o Coca, tal, é meio comum por aqui, porque eu sou chamado de Coca há 25 anos, ou mais que isso até. Detalhe, gente, nessa igreja... Quantos anos a igreja tem? 27, 28? Tem mais de 25 25 anos. Não, mais é um que- pouco. Não, já 28, foi, eu né? acho. São É, 28, se eu não O me Coca engano. tá aqui nos... Quantos anos de igreja Tá aqui? aqui há 20 30 anos, anos. 21 anos. 20 O anos. DVD não foi em comemoração aos 30 anos, é pior? É por aí. É, Não acho que é foi? 30 anos, pode Acho ser. que é 30. Depende de quando você tá vendo esse vídeo também, mas sim, em 2000 e... Nós somos 21, né? Em 2021 nós estamos com 30 anos mais Quase ou o menos. patriarca aqui. Legal. Não, então, e aí o que acontece? Quando eu cheguei por aqui, isso aqui era tudo mato. Aqui não Nossa. tinha nada. Não, quando eu cheguei por aqui, meu pai trabalhava na Coca-Cola. E aí o pessoal começou a me chamar de Coca, porque eu tinha a camiseta da Coca-Cola, a lancheira da Coca-Cola e tal. E o Mackenzie, que era onde a gente estudava, né, na época, era a escola de Alphaville. Pouco tinha o objetivo, mas era pequenininha e tal. E então todo mundo do Mackenzie conhecia como Coca, da igreja pegaram como Coca também, o bairro ficou como Coca e aí O bairro chamado bairro, Coca? no bairro. Eu sei. é, Já pois sabe. é. Foi um complicômetro. Mudou o Faville pra Coca, porque quando ele Mas- chegou tudo era mato. Mas assim, quando eu nasci, minha mãe me deu o nome de Felipe. Então, devo honrar É isso isso que tá no também. RG. De vez em Felipe quando é bom. né? Lanças. E até tem um cantor gospel, que era meu vizinho, por acaso, que é Felipe Lancaster. E toda vez que coloco na internet pra procurar qualquer coisa meu, aparece ele 1000 vezes antes e depois eu. Então, na internet eu não tenho identidade. Eu tenho Você esse devia ter problema. subido a identidade de Coca mesmo. É complicado. Eu acho que também, de né? Coca vai ser um pouco pior, afinal Um dizem pouco por aí pior. que escutam mais a palavra Coca do que Jesus no mundo, né? Cara, Já ouviu falar disso? Então. É sério? É sério, dizem que é uma palavra falada mais que Jesus. O que dizem é Caraca. que Coca-Cola... Que o nome é mais conhecido, né? Alguma coisa assim. Ele é o segundo vocábulo mais conhecido É. internacionalmente. Só perde pra ok. Em linguagem de surdo, é assim, ó.
Coca-Cola. Ah, eu achei que era ok. Caraca, Mas enfim, nós não somos patrocinados, inclusive, como é que você faz, Breno? patrocina nós aí. Patrocina Patrocina nós nós. aí. Custa nada. Não, custa, né? Mas É, o Breno é uma pessoa cara. O Breno é um Jogador cara que exige cara. muito carinho, né? jogador, cara. Carro carinho, Carinho, carteira carinho. Ô, Coca, a gente trouxe Coca aqui, deixa eu explicar, né? Que a gente queria conversar um pouco sobre vida devocional e tudo mais, mas antes de a gente entrar nesse assunto, só contextualiza aí. Você nasceu na igreja? Nasceu na Como igreja? foi a Não. época do dilúvio? Como foi conhecer Abraão, Noé, toda essa galera aí? Quando, Você testemunha viva. quando Eva cometeu aquele vacilo, por que você não avisou ela? Cara, Você tentou avisar, não chegou a tentei tempo, né? puxar, Tava não do cheguei, lado do outro tava lado jogando do bola, cara. Como era naquela época, era só eu e Adão, a gente jogava gol a gol. Não teve como chegar, e aí, enfim, foi complicado. Não, o pessoal tira sarro porque eu, na verdade, assim, né, oficialmente eu sou do grupo de apoio, então cada hora tem um nome, né, coordenador, é grupo de apoio, é coisinha, né, cada hora da Presbi, que é o grupo de jovens Os casados ali. aqui da Igreja Presbiteriana em Alphaville. Se você não conhece presencialmente ainda, venha nos Venha conhecer, nos né? conhecer. Vai ser muito bom recebê-los. Mas assim, então como eu sou um pouquinho mais velho que a maioria, na média, Pouquinho. e tem alguns mais velhos, o Milton, por exemplo, ó, muito mais velho que eu, né? Diga-se. É que não é zoado como você. Mas eu Não é tô há tão mais legal, tempo João. e eles chegaram agora também no grupo, né? E eu tenho um sim. contato com o grupo agora sim, né? Com pandemia já faz 2 anos pelo menos, qualquer coisa que a gente fale. Mas eu tenho contato com o pessoal há bastante tempo. E eu tenho uma irmã, né? Que a maioria de vocês conhece, Duas. todos aqui conhecem, que é mais nova. Tenho 2, na verdade, mas uma delas é mais nova e cresceu praticamente com a maioria aqui. Então, eu era o irmão Mais 17 anos mais velho que a Bia. Então, Cara, 17 anos. cara, é tempo. Quase 17 anos. Caraca. A Bia tinha 2 meses quando eu fiz 17. Nossa. E a Bia já tá com, o quê? 11? Então, vocês fazem as contas. 11, no caso, ela tem 21, é isso? 22. Mas tem o Complicado. tamanho de 11. Mas Tem o seu tamanho de 11, mentalidade de 10. Bia. Tá indo bem. Mas aí o que acontece? Então, eu tô aqui na igreja em Alphaville há 20 anos, mais ou menos. A gente Você já morava... viu tudo que aconteceu aqui na igreja, praticamente? Cara, eu vi bastante coisa acontecer. A igreja aqui tinha lugar para 300 e poucas pessoas, foi para 500 e poucas pessoas. Construímos um novo templo para 800 e poucas pessoas e agora inaugurando estamos a nova nave. terminando um outro templo para Esse nome é muito engraçado. 1.500, eu acho. quase 1.500 pessoas. É 1.200, eu acho. uma coisa assim. Não, é uma revolução. A gente viu muita coisa acontecer, né, em Alphaville, principalmente na região aqui. São Paulo, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu Televisão fiz faculdade, com cor, mano. Loucura, cara, loucura. mas eu vi televisão sem ser a cores. Aí, e era ó. mais barato. né? Ele viu o filme do Jetsons e a realidade. É verdade. E eu lembro quando gravaram os Flintstones. Não, mas Live action. Live action. Mas a história da diferença, né? Eu lembro quando a Castelo não tinha 2 pistas. Eu lembro quando as marginais não eram... A Marginal Tietê, principalmente, não era duplicada. Nossa. Então, eu fui pra faculdade durante Pensa quantos anos. adultos não sabem dessa história, mas ninguém sai comentando por aí. Tipo, Exato, qual a exato. referência de quão velho você é? E ele dá uma referência dessa. Você é muito velho, entendeu? É, Pelo cara, jeito, pois é. pela referência. É por isso que o pessoal me ama. Ô, Coca, mas responde esse minha sarro. pergunta, meu filho. Desculpa, eu sou um pouco... A pergunta... Qual era a pergunta? Não A lembro. pergunta de 10 minutos atrás foi É. se você cresceu na igreja. Sim, quando você se converteu. Olha só que legal. Tem gente que tem história de conversão muito legal, né? Pessoal, estava... tem que ser assim com o Coca, viu? Porque assim, a gente tem um assunto, mas é um pouco difícil, entendeu? Não, a Coca... Deu uma brechinha aqui, o Coca fala 1 hora e ele volta. A gente já pra aquele desistiu, assunto. né? São tantos anos em um pequeno grupo com Coca que já não compensa mais É, tentar. exato. Tem esse detalhe ainda, gente, do podcast todo. São 5 apresentadores, é isso? 5 apresentadores. Então, 60% passou por algum grupo de discipulado que eu participava, De pequeno liderava grupo. de alguma forma, de pequeno grupo. Não, Coca discipulou a igreja inteira, É, praticamente, ele cara. discipulou Adão, gente. Vamos lá. Pô, Adão, Adão vacilou, era hein, rebelde, mano? O cara era... Esse Ele era falava, dose. cara, não ouve sua mulher, que isso daí é problema. Vai vendo.
Não, mas então, a sua pergunta, né? Desculpe. Isso. Ah, tá vendo? Focado. Na verdade, é a gente que tá Foco, atrapalhando, né? foco. É, Os vocês, caras que tá vocês atrapalhando. Por tão- favor, gente, como é que o Breno fala? Produção, tira o rapaz. Tira aqui. aqui, fazendo favor. Tá Não sei quem atrapalhando. convidou hoje. Vamos aproveitar quem tá com o Cris aqui hoje, que é um cara grande, forte. Pra quem não conhece, o Cris é um cara Exato. musculoso. E ele vai tirar o pegar Breno. um com cada mão, assim. Vai, levantando colarinho, assim, ó, assim. pelo colarinho, não vai ter saído. Então, o que acontece? Tem gente que tem histórias de conversão mais malucas e fantásticas, né? Não, eu era um bêbado, vivia drogado. Tipo a do encontrei Bruno Jesus. Taioli. A do Taioli é pela madrugada. Bruno Taioli, o pastor, tá... Pela madrugada. O cara é melhor que outra coisa. Não, mas assim, a minha história é assim, meu avô, por parte de mãe, é pastor evangélico já há 65 anos. Então não é uma história que você fala, nossa, né? Então familiarmente a gente já vem de uma família cristã, evangélica, presbiteriana, no caso, independente. Meu avô é pastor presbiteriano independente. E pelo outro lado, a história que eu mais gosto de contar é a história dos meus bisavós, tataravós, não sei, uma coisa assim, que eles trabalhavam com comércio no interior de São Paulo e um dia eles receberam um caixeiro viajante. E esse caixeiro viajante, o Gustavo tá dando risada porque ele já ouviu essa história umas 30 Não é nem vezes. por isso, é Do muito vocabulário. do Mochileiro Viajante, é isso? Igualzinho, segue aí. Só pegar uma Produção, referência. Brenito. Ah, você tem aí? O que Olha, você quer? era pra você, pra você. O que você quer? Uma Ele toalhinha. Tá, tá sem produção, né? Uma toalhinha. Uma só. toalhinha. Não tem Ô, problema, gente, cara, sério, um olha, lencinho. valorizem a gente, Não tem porque tá um problema. calor. Tá um calor Mas um calor, e a gente não muito pode ligar o grande. ar-condicionado. A gente deixou no talo até a gente começar a gravar, a gente tem que Faz desligar barulho porque faz demais, barulho. Cara, muito barulho. Então, assim, a gente tá Não tá suando tanto aqui, assim, que vocês não têm Tá noção. sim. Tá complicado. Alguém tira o Breno, por favor. Ô, produção, Que não tá Cris, tão faz assim. favor, tira o Breno, vai, Cris. Pô, E traz um desodorantezinho também. pro Breno, tá, gente? Deixar claro. Mas aí, continuando a história que é interessante, a história do caixeiro viajante. O caixeiro viajante, o que era? Ele era um mascate. Ele pegava as coisas de um lugar e levava para outro. Então, aqui produz abacaxi, ali eles fazem cerâmica, ele levava 3 abacaxis e trocava numa caneca. Era mais ou menos isso. E ele chegou nesse lugar, no interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Óleo, acreditem. Tem uma cidade no interior de São Paulo que chama Óleo. Para os primos do Óleo, pessoal, ó, um abraço. Para a Nath, né? Um salve. Um salve. E aí o que acontece? Esse caixeiro viajante chegou na casa dos meus tios, lá dos meus bisavós, tataravós, alguma coisa assim, e ele fez comércio com eles e falou, tô indo embora. Vou tentar ganhar a estrada agora, porque aí eu paro em algum lugar, monto um carroção que eles usavam, né? Monto uma barraca tal e durmo por lá um pouco para depois seguir viagem. E o meu tataravô falou, não precisa, né? Não é nem seguro você fazer isso, fica aí e a gente conversa, a gente toma um café amanhã de manhã e depois você segue viagem. Você tem um quartinho ali no fundo, você pode ficar no quartinho. E ele ficou e no dia seguinte ele falou assim, vocês foram muito gentis comigo e por isso eu quero dar um presente para vocês. E eu vou deixar com vocês esse livro. Deixou uma Bíblia com os meus Era esse tataravós. aí? Não era esse, mas era tá. quase. Esse aqui é especial, ninguém mais tem, Breno. Ah! Essa aqui é uma Bíblia. Esse viajante era nada mais, nada menos que Paulo. Leonardo DiCaprio. Ele não tinha começado a fazer tenda. Esse menino era o Albert Einstein. Mas aí o que acontece? Ele deixou uma Bíblia. E aí, né, eu fantasio um pouco, mas pela história que contam, Fantasia um pouco. a tataravó virou e falou assim, não, isso aí não é para ficar lendo não, o padre falou que é pra gente ficar só ouvindo ele, não é para ler a Bíblia não. E aí nisso de ler a Bíblia, não vai ler a Bíblia, o tataravô começou a ler à noite na luz de lamparina. Até que um dia ele deu uma cutucada na veinha dele e falou assim, mulher, nós estamos errados na nossa fé, bom a gente rever isso aqui. Aí a primeira reação dela qual que foi? Esse era Lutero, é isso. Né? A Pode primeira crer. reação dela qual que foi? Eu falei que não era para você ler essas coisas. Eu não E sei onde aí, ele vai chegar nisso, gente. Eles começaram a ler. E nessa de começar a ler a Bíblia juntos, eles praticamente, eu não vou usar, bom, de uma certa forma eles reformaram a região de Óleo, né, que fica no interiorzão de São Paulo, eles reformaram essa região, fundaram igrejas e dali saiu um movimento muito legal. Então, assim, de um lado, família antiga presbiteriana independente, e a outro lado também. Então, Legal. foi meio que assim. Então, assim, eu, como diz um amigo nosso, né, eu sempre nasci na igreja, né? Sempre Famoso. nasci na igreja. Famoso. Famoso Cortez Se Pereira. você não tem essa figurinha, me procurem após o podcast, eu mando para vocês.
E sempre nasci na igreja. Então, então assim, não é uma história enorme, mas assim, a gente mesmo quando nasce na igreja, uma questão interessante é que a gente não vive na igreja 100% do tempo na igreja, né? E muitas vezes isso vem de oportunidades. Então, uma oportunidade que foi um tempo que a gente ficou longe da igreja foi quando a gente familiarmente mudou para os Estados Unidos, por exemplo. Pensei que ia falar peste bubônica, cara. Meu Deus. Foi a primeira pandemia. Eles não vão desistir. Gente, eu não bubônica, sei né? porque, desculpa, pessoal, não sei porque a gente convidou esses A dois quinta aqui. série A quinta série tá aqui viva, hoje né? presente. Isolamento, cara, isolamento. É, social. mandaram a quinta Foi série a hoje. primeira pandemia. Você participou da peste negra, tá? Gente, tô até chorando. de tanto rir. A quinta série, ô senhor. A quinta amado. série. Mas enfim, e aí esse período nos Estados Unidos foi muito bom em termos de preparo, carreira, etc. Mas a gente teve uma dificuldade muito grande naquela época de achar uma igreja na qual a gente fosse, a gente se identificasse realmente. Porque assim, uma coisa é você ir até a igreja, estar numa igreja e né, a gente fala ver culto, né? Não é nem só assistir o culto, é ver o culto, é sentar ali e ficar ali. E a outra coisa é você participar. E participar é algo difícil de você definir por si só, mas é algo que você acaba sentindo. Nós tivemos agora recentemente, eu não sei quando que vai ao ar esse episódio, mas nós tivemos o culto de ação de graças, né, que foi na quinta-feira agora. E eu achei interessante a forma como muita gente agradeceu, né, tinha como motivo de ação de graças o fato de ter encontrado uma igreja. Mas aí a gente tá zoando um pouco você com essa história de pandemia, mas é muito sentindo isso na pandemia, né? Tipo, muita igreja fechou e não abriu até hoje. Então, quem tem a oportunidade, encontra a nossa igreja aberta, fala, graças a Deus, porque eu posso participar de uma igreja. E porque a nossa igreja abriu cedo na pandemia, né? Cedo. Assim que foi permitido, a gente abriu. Relativamente cedo, mas a gente foi lá e abriu. Assim que foi permitido, abriu. E tem igreja que não abriu até agora. E ela tem uma característica que foi o seguinte, o fechar a igreja foi algo físico, né? Mas nós mantivemos muito do trabalho no online, nós mantivemos muito contato por telefone, muito ir atrás das pessoas. Pastor indo nas casas. Os pastores continuaram o tempo com isso. todo com isso. E assim, Quem precisa, vamos lá. E biblicamente a religião é você visitar órfãos e viúvas nas suas necessidades, né? Em termos de a conclusão daquilo que a religião traz enquanto prática. E numa pandemia, se você fecha a igreja, eu não estou falando do templo em si, mas se você deixa de ser igreja na pandemia, para que você é igreja fora dela? Exatamente. Não é? Então, foi um momento realmente deixa o medo de morrer te dominar assim, de uma forma que deixa de cumprir a sua função. O Warren Buffett, que é um grande investidor, e teoricamente dizem que é cristão, inclusive, né? Ele fala que as crises no capitalismo, elas não são cataclismos. No fundo, elas são oportunidades, e elas são um instrumento de filtro. Separação, de filtro, onde mostra uma maré baixa, mostra quem estava nadando sem calção. Exatamente. Então, porque a maré tá alta. Essa frase é muito boa. Eu vou anotar, eu vou anotar. É bem cara de Brena essa frase. Você pegou lá a do quinta caderninho série que dele? habita em mim, saúde a quinta série que habita em você. Não, mas é isso. A gente viu nessa pandemia que, assim, muitas igrejas falam, não, mas é porque vocês têm estrutura, porque vocês têm tal. Estava conversando até com a Nath esses dias, a outra Nath, e ela falou sobre a questão do Instagram. A pessoa falou, vocês fazem um trabalho legal no Instagram e tal. Ela falou, gente, Instagram qualquer um pode fazer. É ali, ó, a gente que tá aqui, a gente foi, sabe? Tipo, não tem uma mega estrutura. É óbvio que a nesse estrutura sentido, facilita, né? Porque, tipo, a estrutura permitiu que tivessem câmeras boas, microfone, enfim, pra poder fazer... O Kevin. O Kevin, entendeu? Que O Kevin, igreja que tem um Kevin? Não, Pois é. Tá O solteiro, Kevin, não tá solteiro? uma Que dia Tech que é Pix hoje? e uma goma de mascar, cara. Se der uma Red Estamos Bull no pro final de moleque ali, novembro, ele vai Kevin. longe. O pessoal mais antigo lembra do MacGyver, vocês não conheceram o Kevin, cara. Vai vendo. Juntou com Cris, então? Nossa, Batman e Robin. E a mãe do Chris tem 2 empregos, cara. Aliás, o pai do Chris. O pai. O pai do Cris, É o pai do verdade. Cris. Mas, enfim, é óbvio que a estrutura facilita, porque, né, você pode fazer ter uma transmissão com uma boa qualidade e tudo mais, porque muitas igrejas pequenas faziam pelo celular e transmitiam no Facebook. Amém. E tudo bem, Amém. mas faziam, entendeu?
O problema é as que não têm estrutura e deixam de fazer porque, tipo, falam que não tem estrutura e não vão fazer nada, assim, sabe? Não aproveita o que tem. Esse é o ponto. É complicado. E assim, a gente, no fundo, a gente foi abençoado realmente com esse entendimento do que é a igreja. Porque é muito fácil a gente achar que a igreja é o templo, né? Eu comecei falando sobre o que você viu. Eu vi uma igreja de 300 lugares para 500 lugares. Olha só. Né, tapa na cara. Não, é uma questão realmente de que isso reflete de alguma forma um acolhimento que vem sendo feito, né? Então as pessoas que vêm, por exemplo, no sábado, né, que é a presbi, que são os jovens, a mocidade e tal, nós temos um grupo de acolhimento. Quem é o responsável por isso? É o Espírito Santo. Deus. Então, a gente tem que ter isso, porque nós não queremos aumentar. A Bíblia fala de aumentar a parede do tabernáculo, né? Olha, expandam as paredes do tabernáculo, no sentido de recebam isso como um crescimento de uma forma. E depois no livro de Atos ela fala que conforme o Senhor concedia, o grupo ia aumentando. Quer dizer, quem traz o crescimento para a igreja é Deus, né? E a gente tem que estar preparado para receber essas pessoas. Porque em algum momento, eu não, porque eu sempre nasci na igreja, como diria o Breno. Mas em algum momento nós fomos acolhidos, nós fomos recebidos. Sabe? E a gente já conversou, eu e a Bianca, a gente já conversou um pouquinho sobre isso. No caso, por exemplo, da minha família, eu e a minha irmã mais velha, nós viemos direto e a gente já conhecia muita gente. A Bia era pequena na época, ela tinha, sei lá, 3, 4 anos. Todo mundo já, pequenininha, tal, vai pra salinha, pá. Meus pais ficaram algum tempo vindo, esquentando o banco. E aí tem aquela postura que o visitante também é responsável pelo seu próprio acolhimento, né? Que é a pessoa que levanta, acabou o culto, vaza. sai correndo. Escapule. E no caso, não, eles ficavam lá meio assim, né? Estamos aqui, né? Será que alguém vem falar com a gente e tal? E não era sempre que iam. Isso não é uma característica da igreja nossa ou da igreja de quem está assistindo, na verdade. Isso é uma característica das igrejas. Porque a gente tem essa tendência de olhar para si mesmo, olhar para dentro, né? Quer dizer, você se ensimesma e nesse ensimesmamento você esquece de olhar em volta. E o relacionamento nosso, que é, na verdade, vertical, ele reflete horizontalmente. Então a gente tem um crescimento do nosso acolhimento, da nossa comunhão e tudo mais, porque nós temos um entendimento melhor do nosso relacionamento com Deus. Então, por que nós entramos nesse Então, assunto eu ia mesmo? falar exatamente disso. Falando Na de verdade, relacionamento com Deus. De onde que a veio essa gente conversa? ia pra história de como você se converteu. Você conversou. Você falou que sempre nasceu na igreja? Você falou que sempre nasceu na igreja, mas aí você citou seus tataravós. E aí você E não citou. concluiu nada. Você contou como eles se converteram. Mas é uma pergunta interessante. Você sempre nasceu na igreja, né, Brenão? Mas teve algum momento que você fala, cara, nesse momento eu entendi de verdade o que estava acontecendo. Eu tive o encontro com Cristo. Curso da fogueira, certeza. O importante do cu da fogueira é o gravetinho. Isso, se tiver gravetinho. Se não tiver gravetinho, os pecados continuam tudo lá. Eu achei que fosse Tadinho, o fogo. ele ia arremessar um Tá tronco. difícil. Então. Eu achei que... Não, eu cuidei da fogueira no acampamento por anos, cara. Até teve uma reunião uma vez de comissão do acampamento que o pessoal falava assim, Comissão eu de sou fogueira. responsável pelo louvor, eu sou responsável pela toda a parte devocional. E eu falava assim, eu vou esquentar a fogueira, não sei por que eu tô nessa reunião. Só vou botar fogo. Mas assim, é interessante que assim, a gente, quando a gente nasce na igreja, a gente tem um momento que você entende muita coisa. Mas a pergunta que fica é, entendimento é conversão? O entendimento é um reflexo de conversão. Exatamente. Então, eu fico parando pra pensar. Fico parando. O pessoal que não me conhece não sabe ainda, mas eu dificilmente respondo uma pergunta diretamente. Né? Ele não O pessoal responde. já percebeu, não é mesmo, pessoal? O pessoal já percebeu que em meia hora de conversa, até agora não concluímos nenhuma resposta. Mas o Breno... Mas eu penso, que nem eu paro pra pensar da questão do, pro cara se converter, tem que rolar lágrimas assim? Lágrimas e línguas. Ou o cara tem que, tipo, eu entendi, é isso que eu quero e acabou. E quem é limítrofe? Que não tem um entendimento mais, assim, normalizado, digamos assim. A pessoa que não tem um entendimento, ela pode se converter? Tipo um menino Capacidade intelectual na pré-puberdade. Por exemplo. Não, mas é interessante porque, assim, a gente tem muito isso
a gente empresta da filosofia o termo que seria a teofania. Teofania versus a epifania, né? E nessa questão da teofania é o momento que você vê ou entende uma revelação direta de Deus. É a forma que você encontra Deus, o encontro com Deus. E eu me lembro de algumas situações ou alguns momentos em que eu senti e senti uma palavra meio difícil no meio presbiteriano, né? Você não usa muito o termo sentir, né? Mas, enfim, em alguns momentos que eu senti Coração esquentando. isso mais... Aquele culto mais da fogueira que forte. arrepia, assim, ó. Coração quentinho. Por exemplo, felicidade uma coisa interessante, né? Quando a gente voltou dos Estados Unidos, eu abri a minha primeira empresa oficial, CNPJ, tudo mais. E eu tinha 18 anos, então eu tive que ser emancipado, porque na época, não sei se ainda é assim, mas você tinha que ter 21 anos para abrir uma empresa sem o apoio dos seus pais, ou a assinatura dos seus pais, uma coisa assim. Eu fui emancipado para poder abrir essa empresa. E eu abri uma empresa, e essa empresa a gente trabalhou muito. Mas era um trabalho muito assim, imagina um cara de 18 anos, acabado de entrar na faculdade, eu tinha voltado de fora, né? Estava morando nos Estados Unidos. E aí eu abri uma empresa que trabalhava com entretenimento. Então a gente fazia shows, festas, eventos de faculdades, etc. Você contou uma história parecida de evento de faculdade e tal. Eu promovi alguns daqueles. Então, Então não era se convertido você ainda. não assistiu, assista o primeiro episódio da primeira temporada. Não era convertido. Mas assim, eu me lembro de alguns momentos. E um desses momentos que eu me lembro meio fortemente, e que foi uma volta para a igreja, não necessariamente uma volta para Cristo. E a gente às vezes confunde um pouco as duas coisas. Que foi quando eu estava na praia e um belo dia eu passei por uma situação de decepção, digamos assim. E nisso eu comecei a pensar tudo o que eu vinha fazendo. Eu já imagino, a cerveja estava quente lá na A cerveja praia. estava quente, Não, mas foi uma situação assim interessante porque eu fui pra praia no final de tarde, uma cena muito romântica. Breno, você Baywatch. ia ficar assim. Quase Baywatch. Estava sentado na areia no fim de tarde e aquele dia que o sol desce assim no meio das pedras e você fica olhando aquilo e tal. E eu sempre tive um hábito, eu acho que com 32 minutos de episódio, a gente tinha ideia de um tema, né? A gente não falou, não fez roteiro e tal, mas tinha ideia de um tema. E aí a história toda foi a seguinte, eu sempre tive muito isso de falar com Deus sozinho. Então, eu tinha muito momento devocional, a minha devoção nesse sentido, em lugares que eram, por exemplo, o mar. Eu sempre tive muito isso de entrar para o mar e ficar olhando para a África. Eu não enxergo tão longe, mas eu sei que a África estava para aquele lado. E aí eu olhando para a África, e a África olhando para mim, e a gente conversando e eu falando com Deus a respeito daquilo. Não sobre a África, obviamente, mas sobre todo o resto. Então a gente... contemplar. A contemplação é uma das características que a gente tem da nossa devoção. Se você olha para a natureza e natureza como um todo, não estou falando só de uma flor, né, de uma coisa assim, mas se você olha para a natureza e você não vê Deus, a pergunta é se é Deus que está faltando e não o entendimento ou a percepção de Deus naquele momento. Nós como seres humanos, nós não somos capazes de criar um rosto no nosso sonho, por exemplo. Nós não conseguimos inventar um bicho novo. Se você pegar toda a mitologia, você vai ver que todos os bichos são, é uma cabeça de serpente, de um bicho com corpo, outro, né? Exatamente. Então, assim, nós não somos capazes de criar. Nós não seríamos capazes de criar Deus. Então, o entendimento de Deus na gente, através da natureza, como fala em Romanos, em alguns outros trechos, é uma revelação de Deus ao homem. E o homem só não consegue compreender, mas ele só consegue sentir, né, a palavra fora de uso, né, mas na falta de uma melhor a gente usa ela mesmo. A gente só consegue sentir Deus porque Deus se revela a nós. Você nem chorou então, cara? Teve nenhuma lágrima então? Cara, você sabe que muitos anos de igreja, Lágrima não sei, né? mas suor, certeza. Tô suado ainda, gente. Poxa, Gente, eu já tô deu uma também melhoradinha. Não, tá muito quente aqui. Tá muito quente. Agora deu uma Esses melhoradinha. tocha humano aí. Fazer um leque. Próximo Chegou um episódio. pastor presbiteriano aí agora há pouco, deu uma esfriadinha, tá? Foi, tá melhorando. Melhorou. Mas Nossa, faz barulho essa cadeira, né? Será que sai na gravação? Só se sai, você fizer né? assim, deve sair. Faz Essa é a barulho. parte boa da gente estar só a gente aqui, né? Que a gente pode falar que tá fazendo barulho errado, que tá suado. Pô, traz não sei o quê. Ó o Kevin tá solteiro e tal. Meu,
né, tem umas... Ô, Coca, Pois não. deixa eu perguntar uma coisa, entrando um pouco no assunto, assim, de vida devocional, você começou a falar um pouco disso, assim. A gente queria, nesse episódio, compartilhar, assim, um pouquinho sobre vida devocional, sabe? Sobre sua experiência de vida devocional, e a gente vai falar um pouco também. Enfim, você sempre cresceu na igreja, né? Como diz o Breno. Sempre nasceu na igreja. Sempre nasceu na igreja. Exato. Sempre nasceu na igreja. E, enfim, você foi ensinado a ter esse hábito ou não? Você foi ter esse hábito depois de grande? Ou até hoje não virou um hábito ainda tem dificuldade? Tem sempre espaço para Enfim, melhorar. Exatamente, tem sempre espaço para melhorar, mas talvez não tenha se tornado um hábito ainda. É. Conta um pouco pra gente, assim, disso. Ah, mas eu acho difícil a questão do Coca, porque vocês estão esperando Vem. uma piada, Vem. né? Eu não vou soltar piada. Pode, vai. O que você fala, pode falar? Porque ele já é antigo de igreja. Então, ele já tem muito mais experiência que a gente, fora que a Bíblia dele é bem interessante, que além de ser muito velho, ele já teve experiência de fazer devocional com as tábuas da lei, então... Realmente não veio a Mano, eu piada. tava prestando atenção. Eu jurava que ele fosse falar algo sério, Hoje em sabe? dia tá muito mais fácil, né? A Bíblia é mais Exato. leve. Hoje em dia tem papel. comentário. A gente Tem mais lei. A tábua A gente debaixo tem do mais braço. lei, tem mais lei, Coca. Tem mais lei. Não, mas tá ficando cada vez mais complicado estudar história, né, cara? Tem muito mais história pra estudar. Então, Isso é tá. verdade. Quanto mais velho fica, mais... Por isso que a gente nem estuda muito. Não, não, mas é assim, eu acho que eu sempre tive isso em casa. Então, eu não sei quantos de vocês lembram dos louvores do Salt. Então, os louvores do Salt eu gravei quando eu tinha, sei lá, 6 anos de idade, 5 anos de idade. Eu conheço... Vocês sabem o que é? Não. Eu não sei Eu também, nasci não. na igreja, sabe? mas não sei Não, o que não você sei. tá Sal em falando. português. Eu não nasci na igreja, então... É sal em Não, português. eu nasci na igreja, é. mas a minha infância era diante do trono mesmo, diante do trono Kids. Isso aí eu vi. Então, isso é uma coisa que eu tive a oportunidade. Eu vivi a minha infância e adolescência e depois eu perturbei a minha irmã durante a infância e adolescência dela. Então foi. Infância que continua, né? Infância que até hoje segue, agora que ela já está com uns 12 ou 13 anos. Então a gente tem esse privilégio. Eu acompanhei o Diante do Trono e tudo isso daí, né? Como chamava aquele outro? A Turma do Lume? Acompanhei diante do trono. Parece que Tinha tá com dor de barriga. turma do print, tinha a turma do print. Turma do Print. Se eu não me engano, a Turma do Print, eles eram uma evolução do pessoal do Salt. O Salt era ok, um personagem entendi. que ele era um inário. Eu manjo de esmilinguido, cara. Esmilinguido. Gente, Muita coisa esmilinguido. Eu realmente me converti aquela aos formiguinha. 16. Tá vendo? Então, a gente teve muito isso daí quando criança. Então, a gente participava de clube do livro evangélico, então a gente mandava um livrinho para outra criança, recebia um livrinho, era bem legal. Isso tudo ajuda muito a desenvolver o lado devocional, porque assim, a gente às vezes coloca caixinhas, né? As caixinhas da nossa vida. Então, isso aqui é minha vida devocional, isso é minha vida, como eu posso dizer, o hábito de leitura, por exemplo. O hábito de leitura, ele pode muito bem ser associado à Bíblia. Então, hoje, por exemplo, trabalhando na Sociedade Bíblica, mas assim, eu hoje estou trabalhando na Sociedade Bíblica do Brasil. Vocês aqui sabem, né? Rico pra caramba. Muito rico. Dinheiro ali brota. Nossa, sai assim pelo ladrão. Mas na Sociedade Bíblica tem um entendimento muito legal de que a Bíblia, enquanto escritura, ela tem um valor e ela tem como eu posso dizer, um uso que não é necessariamente religioso. Ela pode ser entendida como cultural, desde que você faça um uso cultural dela. Como histórico. Historicamente, assim, a arqueologia bíblica, e aí fica meio chato, porque o pessoal entrevistou recentemente aqui, deve estar até quente a cadeira ainda, o cara que manja bem mais de história de arqueologia bíblica do que eu. Mas o pessoal fala muito, por exemplo, da cidade de Avares, né? Avares, durante muito tempo, foi uma lenda bíblica de que quando o povo saiu do Egito, passaram na terra de José e levaram os ossos, etc. Tal, e falaram, nem existe essa cidade. Pouco tempo depois descobriram uma cidade chamada Pi-Ramsés, no delta do Nilo, que foi a capital que Ramsés II tinha construído. E pouco tempo depois, numa escavação, eles destruíram uma parede. Embaixo dessa parede, eles acharam uma cidade ainda mais antiga, que seria Avares, a cidade dos invasores Hicsos, né, os governantes estrangeiros do Egito durante um tempo, que bate muito com a história bíblica. Então, a arqueologia bíblica, ela passa por essa questão. Não tem nada a ver com a pergunta isso. Não, Eu tô tentando me esforçar, assim, pra... Você que tá em entender a casa ligação, ouvindo, tá? ninguém é boa. sabe. É o que tá tem a fresquinho ver. na Vai ter memória uma ligação, dele, tá eu fresco acho. na Não, tem uma memória. ligação, Relaciona, tem um ponto, eu acho. E assim, Eu quando você acho. fala, quando você fala de que a história
da arqueologia bíblica, ela comprova a história, a gente tem que lembrar que a fé, ela é uma certeza de coisas que a gente não vê. Sim. Então, né, aquela história do, olha, vocês viram, por isso creram. Mas bem-aventurados os presbiterianos, que não veem esse tipo de manifestação e creem. Quer dizer, por fé. Mas, assim, a ideia de literatura bíblica e devocional, ela passa por um entendimento da pessoa como um todo, que tem acesso ao hábito da leitura, ao hábito do desenvolvimento de você pegar uma historinha e entender a historinha, fazer quase que uma interpretação de texto em cima daquilo que é o texto bíblico. Por que não? Então, sim, sempre tive esse hábito. A pergunta é assim, é esse hábito realmente, depois que você chega na idade da razão? Ele tá dando uma desculpa gigantesca pra Vai falar, dizer que não, eu não. não Vai faço. falar, não leia a Bíblia todo dia. É isso que ele vai concluir no final. Esse hábito, ele se converte, quando você chega na idade da razão, ele se converte instantaneamente em um hábito de leitura de Bíblia? A leitura da Bíblia, ela é por si só um devocional? Não, Não. O que torna, então, a a leitura devoção. da Bíblia a devoção? Foi uma bela resposta, achei boa. Eu sempre tive dificuldade. Eu sempre tive dificuldade com isso, sabia? Assim, na verdade, eu demorei, apesar de ter crescido na igreja, meus pais também cresceram na igreja e tudo mais, eu demorei muitos anos para ter o hábito de devocional. Porque eu não entendia a diferença entre ler a Bíblia e fazer devocional. Então, quando eu era criança, tipo, meus pais me incentivavam a ler a Bíblia. Eu era, tipo, uma das melhores alunas da salinha, porque a gente fazia na EBD. Eu não sei se vocês tinham. Ela carteirada aqui na gente. Tinha várias estrelinhas. Vamos deixar Não, mas é porque só, né? eu era daquelas que, tipo, meu pai Desumilde. falava pra eu fazer tudo. Eu não sei se vocês tinham a revistinha. Vocês tinham a revistinha quando da era escola criança? Não, Da escola- claro, eu você não tinha. tinha. Eu não lembro. Eu tinha a revistinha muito e, tipo tempo assim, atrás. meu pai e minha mãe, eles brigavam comigo que eu tinha que fazer tudo. Então, assim, o pessoal fazia a revistinha, só escrevia, preenchia as coisas e tal. Não, meus pais faziam pintar tudo. Até pintar, eu tinha que pintar tudo. A minha revista era completinha, assim, sabe? Mas meus pais me incentivavam a Jesus isso, era assim. loiro de olhos azuis? Não sou, Depende, cada revista era de uma cor. Cada Cada revista ele era de um Depende jeito. o que Ele ela tinha de mudava. giz ali na mesa. Parecia o Obi-Wan Kenobi. Virava azul. Mas não? enfim, sempre tive esse hábito e tal, não sei o quê. Mas, enfim, fazia porque meus pais me incentivavam. Mas ninguém nunca me explicou o que era fazer uma devocional. E eu acho que isso, o contexto que você vive, tipo, seus amigos e tal, também influencia muito. Minhas amigas eram todas cristãs, meus amigos eram todos cristãs e tudo mais. Mas a gente não falava disso. Então, tipo assim, eu nem sei se alguns faziam devocional ou não, porque a gente não falava disso, a gente não perguntava um pro outro, a gente não cobrava um ao outro, sabe? Por, enfim, uma fé imatura mesmo, assim. Sim. Eu tinha uma amiga, a Carol, que ela lia a Bíblia mesmo, eu sabia que ela lia e tudo mais, e pra mim, tipo, ela me inspirava, assim, falava, vamos ler, né? Aí, de vez em quando, eu ia lá, sentava, lia um pouco mais velha, assim, já, né? Começo da adolescência. E aí, quando eu me mudei pra Campinas, que eu fui conviver com pessoas que, de fato, tinham uma vida devocional. Aí eu fui entender, eu falei, nossa, tá tudo errado. Tipo assim, porque eu só lia, entendeu? Eu sentava e lia. Muitas vezes eu não entendia, mas as pessoas falavam assim, até pastores mesmos falavam, não, vocês têm que ler mesmo quando não entende. Mas eu, beleza, tipo, eu não entendia nada, eu lia, Tô entendeu? fazendo meu papel, então. Tô fazendo meu Eu papel, li. que é ler. Não, Meu vou papel é esperar ler, aqui eu pra tô ver se tá lendo. certo. Meu papel é ler, eu tô lendo, entendeu? Mas o que tem a ver com a minha vida, assim, tipo... Cumpri com a minha obrigação. Eu cumpri com a minha obrigação, Ok. que era ler. Aí eu fui entender que, enfim, tava bem errado. Aí eu fui começar a entender a diferença entre simplesmente pegar a Bíblia pra fazer uma leitura, né? Como se fosse um livro de leitura mesmo e tal. E fazer devocional, né? Em você pegar um trecho pequeno, e refletir sobre aquele trecho, enfim, aplicar aquele trecho na sua vida. E até eu também... entender e descobrir uma forma melhor para fazer, eu fiz de vários jeitos também, enfim, com devocionário, com pão diário, com cada dia, enfim, com um monte de coisa. Eu entendi pão de alho, cara. Bom de alho é bom. É bom também, é bom. Mas, enfim, porque a gente não... Eu não tive isso, assim, quando eu era criança, adolescente, tipo, de me explicarem de fato, assim, sabe? Eu fui entender isso maior, e aí fui desenvolver Aí esse botam hábito ela mais pra à tomar frente. conta dos devocionais. Mas você sabe que isso Ah, é eu tava uma mais coisa madura. legal? Ela aprendeu. Tava mais Exato. madura, tá bom, Breno? Exato. Mas é uma coisa Tem interessante. uns aninhos o- isso daí. O reverendo Ernie, que é o diretor executivo lá da SBB, ele estava esses dias no almoço e alguém citou alguma coisa sobre entendimento do texto bíblico e tal. E era uma discussão, na verdade, sobre diferentes denominações, né? E ele falou assim, olha, de um tempo para cá eu amadureci no seguinte sentido.
a pessoa chega e fala assim, pastor, eu estava lendo, e quando ele vem com a pergunta assim, né, o que a igreja X fala sobre tal assunto? E ele fala, você quer saber o assunto de acordo com a igreja X? Não. Lê o texto. Entendeu? Não entendeu? Lê de novo. Agora você entendeu? Não? Então lê de novo. Se pergunta o que é aquele texto, no seu contexto, existe uma verdade bíblica, isso é irrefutável. A verdade bíblica, inclusive, ela não muda, ela é imutável, então não adianta você ter você pode ter uma nova perspectiva, você pode ter uma nova abordagem, você pode ter uma nova linguagem, você pode ter uma série de coisas. Mas o texto bíblico, ele é o texto bíblico. Ele não se altera. A forma como o devocional te ajuda é quando você se ajuda através do devocional. Então, acho que tem muita gente que vai muito bem com o devocionário, tem muita gente que vai muito bem com Bíblia de estudo e pega um estudo coordenado, ou então leitura programada de Bíblia, e naquela leitura programada você pega diferentes temas. Tem gente que gosta de anotar. Não, teve uma época que eu achava que, tipo, o devocional, assim, com os meus 15, 16, era, tipo, fazer um baita estudo, entendeu? E aí eu falava, gente, não tem como fazer estudo dia. Porque quando eu Demora sentava muito, pra fazer, eu ficava, demora tipo, 1h30, 2 horas. Eu falava, mas como que as pessoas fazem isso todos os dias? Tipo assim, não tem condição. E aí eu ficava, tipo, 1h30, 2 horas ali e tal. E, enfim, porque eu achava que era isso, entendeu? Até eu entender de fato o que era. Tiveram várias fases aí, Quem sabe né? um dia você chega lá. Tô tentando ainda. No nosso nível aqui. Nosso nível. Nosso nível, olha só. Aqui é Eu que fui casal ali tá desumilde, forte, né? hein? Aqui Mas- aqui é Lutero, Vocês cara. fazem Todo devocional dia, juntos, pelo vocês? menos uma Fazemos, hora. a No gente dia que faz- tiver com mais A corrida, gente faz devocional. 2 horas. Quantas vezes por semana a gente faz junto, Breno? Cara, tem 7 dias, 8 vezes, então. Uma semana. A gente se encontra, janta junto, depois a gente faz o devocional. Exato, depois vai pra academia. Mas essa visão de que o devocional ele é sozinho, também tem o devocional sozinho, tem o devocional em grupo. O importante que eu acho interessante é que aquilo que você não exercita no seu corpo, na sua vida, ele vai ficando mais fraco, né? Então a ideia do devocional, ele é muito trazer isso de um momento diário, de uma devoção realmente. Então tem gente que canta, tem gente que não canta. Sim. A primeira Tem gente- experiência que eu tive com o devocional, e é até bem diferente, né? Assim, eu vim aqui pra igreja, não cresci em nenhuma igreja, então não sempre nasci na igreja igual vocês. Então, tipo, eu vinha, quando me foi ensinado, você precisa ler a Bíblia, era isso, eu vou ler por ler, não sei o que fazer. Mas o primeiro contato que eu tive com um momento devocional foi uma vez que eu fiz uma viagem com o Thomas, que ele e a família já eram não só dessa igreja, mas antes eles cresceram na Antes igreja. de haver um Breno, havia um Antes- Thomas. E antes de haver A uma viagem Bianca, havia um tanto Breno e um visou. Thomas, e um Léo, e um Rafinha. Caramba, Bi. Sim, enfim. Muitas vezes. É um Mas- rapaz rodado. Oi? Não, mas Rodou o era mundo. Onde uma- você estava nessa viagem? A gente Monte foi Verde. pra Monte Verde. Romântico, não. Cavalgar. Mas assim, foi uma viagem que eles iam fazer em família. Fundi. Confundir e tudo mais. Só que daí o irmão dele, o irmão mais velho, foi viajar pra estudar fora, né? Tá. E eu acho que foi meio em cima da hora. Então, tipo, eu não sei se eles já tinham pago tudo, não sei o quê. Mas aí ele me chamou, ele falou, cara, meu irmão não vai estar e vamos lá, tem espaço. Aí eu falei, fechou, eu vou. Lógico. Lá, em um dos dias no hotel, o pai dele chamou a gente ficava em 2 quartos, né? Aí o pai dele chamou a gente pro quarto dele, logo de manhã, antes do café, e ele falou, vamos sentar e vamos fazer devocional. E a gente fez isso todos os dias, uma experiência que eu nunca tinha feito lá, assim, né? Então foi um momento diferente, não foi uma devocional sozinho, foi uma devocional que o pai conduziu ali em família. Legal. Teve algum dos dias, se eu não me engano, que eu não lembro agora bem, mas eu acho que foi o Thomas que fez, que o pai dele pediu e tudo mais. Então, foi a primeira experiência que eu tive, assim, de uma forma totalmente diferente. E ele tinha um livrinho que trazia já uma devocional, um comentário rápido sobre um texto que ele tinha lá. E aí eu fiquei com outra cabeça. Falei, cara, devocional é muito diferente do que só ler o livro e enfim. E aí tem um modelo que depois o Rafinha me ensinou e ensinou também para o Thomas. Olha só que interessante, a gente aprendeu junto. E até hoje eu lembro que tinham 4 pontos no modelo que ele usava lá para quando você vai fazer uma devocional sozinho, mas que me levam até hoje, eu não lembro dos 4, eu acho que eu só lembro de 3. Mas até hoje, tudo que é estudo ou devocional que eu vou fazer mais voltado para ser uma devoção, eu sempre me lembro dos 3, que é você lê o texto e aí, baseado no texto, você tenta procurar quais são os pecados que o texto te lembra.
Os pecados que você comete ou que você sabe de outras pessoas que cometem, né? Ou que um amigo seu comete também, né? É. Não precisa Um ser primo só- seu. Um primo seu, Primo né? seu, Desconhecido. alguém É. assim. Um segundo ponto é quais são as promessas de Deus que aquele texto te recorda. E aí o terceiro é como essas promessas de Deus e o que a própria palavra de Deus pode te ensinar para que você lute contra aqueles pecados. Então, cara, quando você se faz essas 3 perguntas, eu lembro que tem uma quarta, eu só não lembro o que era a quarta, né? Fica muito simples de você estudar assim, poxa, esse texto, vou ler o texto, e você consegue, em cima do texto, ver alguma coisa, ter um momento de devoção, Você já tem um reflete sobre a norte sua já. vida. Então, ainda que você não entenda, você consegue usar aquilo para desenvolver alguma coisa. Mesmo que você não entenda o texto por completo, Exatamente. Aí, quando você você consegue precisa extrair entender, assim. você fala, nossa, mas eu quero entender o que esse texto está dizendo. Aí você faz um estudo. Aí o estudo vai demorar aí horas. você pode ir atrás de outros materiais. Aí você vai atrás de alguém que te ajude, ou pesquisa, ou coisas do No tipo. começo, quando eu comecei a fazer, eu usava materiais para me ajudar, então eu fiz por alguns anos com Cada Dia, com Pão Diário, enfim, com livros Diário. assim de devocional. Mas, depois de um certo tempo, eu parei. Tipo, hoje em dia eu não uso nada, porque eu vi que eu ficava preguiçosa. Tipo, eu acho É que a para algumas rodinha na pessoas... bicicleta, né? É um começo, exatamente. mas você se Pra apoia algumas nele pessoas, muito depois. tipo, funciona bem e tal. Mas eu comecei a usar como uma rodinha de bicicleta mesmo, assim. É. Porque quando eu não tinha nenhum material, quando eu ia ler o texto por mim mesma, assim, sozinha, eu não entendia nada. E eu também não me esforçava pra entender. Tipo, porque eu tava acostumada a ler o texto e ler alguma coisa que... Digerir o texto que digeria pra você, o texto pra lógico. mim, exatamente. Então, aí eu parei, hoje em dia eu, tipo, não uso nada e tal, e aí eu faço perguntas também pro texto, faço perguntas um pouco diferentes da que o Gustavo faz, eu faço, tipo, o que esse texto me revela sobre Deus, o que esse texto revela sobre mim, e se ele expõe algum pecado, e como que eu vou tratar este pecado, assim, sabe? Mas, enfim, acho que são dicas aí. E até mesmo por isso, quando eu assumi o grupo de espiritualidade da Presby, a gente antigamente escrevia devocional todos os dias. Eu falei, a gente tem que mudar isso. Porque se a nossa intenção é fazer com que as pessoas desenvolvam o hábito de devocional, conduzir elas para uma maturidade espiritual, eu não posso dar um negócio mastigado para ela todo dia. Sim. Então, tipo, aí a gente começou a fazer devocional uma vez na semana e eu falei assim, e os outros dias a gente vai colocar textos referentes àquele assunto. E aí a pessoa vai passar a entender, a gente vai explicar como Fora que faz é mais mó ou menos trabalho, o né? devocional Fazer e tal. todo dia. E a gente não dava conta também de fazer tudo, a gente não tinha braço pra isso. O campo Mas é esse grande, foi um dos né? principais Pouco trabalhador. motivos, assim. Mas uma coisa interessante, né? Vocês falaram de perguntar pro texto, né? Eu brinco com os meninos, principalmente, que eles têm uma Bíblia de Genebra. Quem não conhece a Bíblia de Estudo de Genebra, bem legal, diga-se. Ela é uma edição nova. A minha edição, né? Da época de Adão. 1998. Mas a minha edição, ela não tinha isso daí. Mas a edição deles tem uma pergunta que eu acho que é sempre legal a gente fazer para qualquer texto, que é a centralidade de Cristo nas Escrituras. A centralidade de Cristo, a gente é chamado cristão não por acaso, né? Nós temos essa questão de que a revelação divina, ela se completa. Nós temos realmente a completude do texto bíblico quando a gente tem a figura de Cristo, como Senhor, Salvador, Consumador. Então, quando a gente tem a centralidade de Cristo, a gente pode perguntar no que esse texto me remete a Cristo. Porque aí você já tem o pecado, você já tem o perdão, você já tem o juízo, você já tem tudo isso daí. E eu acho que na questão devocional, uma coisa que para mim foi muito importante, né, que vocês falam assim, ele vai chegar na conclusão de que ele não estuda, tá? Uma coisa que foi muito legal foi quando eu passei a ter que ensinar. Sim. E a Bíblia fala que a palavra vem primeiro para aquele que prega, para aquele que passa a palavra para frente. Então, isso para mim foi um momento de revelação, de entendimento, que eu falei, caramba, a primeira vez que eu dei aula aqui, na IP Alpha já, né, fui dar aula na escola dominical e eu trouxe eu ainda faço isso de vez em quando, eu confesso, eu trouxe um versículo praticamente. Eu falei, o texto vai falar por si só, o texto fala por si só, mas você não pode ficar, quando você começa uma empreitada, você não tem todos os recursos para terminar aquela empreitada, isso é uma vergonha para você. Então, a ideia de você trazer uma aula, de você trazer um estudo, de trazer um entendimento, de trazer para você passar para alguém, você precisa ter para você. E assim, né, a gente vive hoje num contexto muito mais de aplicação do que de entendimento do texto.
Então a gente fala assim, tal, você falou, né, que a mensagem já está digerida, né? Ela já vem deglutida, ela já vem mastigada e pronta para se absorver, está pronto, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho, enfim, né? Eu já ouvi algumas vezes algumas pessoas falando assim, não, eu nunca vou ser igual o fulano, porque ele tem tempo, ele se dedica a isso. Você fala, cara, você realmente nunca vai ser igual o fulano. Entende? Então, é um pouco também de, como se diz, quando você tem uma consequência de algo que você não faz. Você está buscando ficar forte sem ir na academia, né? Então, a ideia de entendimento do texto, e para você ter uma aplicação que seja coerente, que seja correta, que seja realmente bíblica, passa por você conhecer muito bem o texto para poder entender a aplicação. Então, um exemplo, né? Tem um texto do... agora me falei, do Chesterton, se eu não me engano, onde ele fala sobre a questão do que é certo e o que é errado. E ele fala, olha, vocês estão me perguntando o que é errado. Eu só vou conseguir te dizer o que é errado se eu souber muito bem o que é certo. Então, o nosso entendimento, né, antigamente a gente usava muito o termo vento de doutrina, então, quais são as heresias que vêm? Nós vivemos tempos de heresias muito bem elaboradas, gente. Antigamente Às as vezes pessoas... é uma virgulazinha ali só, cara. Detalhe. Vai tu e Nossa. adultera também, sabe? Aquele famoso vídeo da internet, né? O pastor lê o texto Adúltera. e começa a sair com a mulher do Adultera. vizinho, porque tá escrito lá, vai tu, adultera também. Toma a esposa Uma coisa assim. e adultera. E adultera, não, era toma a Era a esposa esposa e a adúltera. adúltera, né? Então, é um acento. Entende? Então, assim, a gente vive momentos em que existem heresias muito bem elaboradas. Às vezes elas são totalmente bíblicas, só que não. Entende? Pega um monte de trechos e faz uma teologia em cima, e a gente vive esses tempos. Então, nós temos cada vez mais de estar alicerçados no que é a boa doutrina cristã, do que é a boa literatura, do que é realmente a verdade do texto bíblico. Eu não vejo como não ter hoje, não necessariamente 1h30, 2 horas, né, de um estudo bíblico complexo e tal, mas um momento no qual você pega e abre, por exemplo, um texto em, sei lá, também não vai se forçar demais, né? Você vai abrir em Levítico. E falar, o que será que quer dizer isso? Genealogia do... Não, Ou começa, calma. sei lá, por Apocalipse. Nunca li nenhum livro da Bíblia. Vou começar aqui por Apocalipse. Ou O povo começar tem... de trás pra frente. O povo então, tem assim. uma sede, Exato. assim, de tipo, ir no mais É mangá polêmico e tal. agora. Cara, caminha aos poucos, Primeiro, assim, sabe? a Vai gente sempre desenvolvendo essa recomenda, vai maturidade. lá em Você sabe- João. João, o primeiro é João, que fala de amor, é bonitinho e tal. Mas você sabe que é uma coisa legal? Uma época eu comecei um grupo de discipulado, e no primeiro dia eu falei, vamos levantar aí, o que vocês querem conversar? Tal, eu tô aqui pra só dar um norte pra vocês e tal. Sexo e fim dos tempos, falaram. Cara, é aquela história, quem que fala isso mesmo? O Leandro, né? Eu acho que é sexo, fim dos Tem tempos. 3 assuntos que o jovem quer saber. É. Sexo, fim dos tempos e como será o sexo no fim dos tempos. Isso. Vai dar pra fazer lá ou É vai? isso. Mas é mais ou menos isso. Mas assim, eles queriam falar de Apocalipse. É sempre. Apocalipse. Eu falei, gente, não vamos combinar o seguinte? Nós vamos fazer um estudo, outro estudo, outro estudo. Toda semana a gente vai fazer um estudo. Daqui 6 meses eu vou dar uma olhada e ver se dá pra gente falar de Apocalipse. Agora, daqui 1 ano, vocês vão falar pra mim se vocês ainda querem falar sobre Apocalipse. E depois de 1 ano eles entenderam que o Apocalipse está em todos os livros. Como todos os livros também estão no Apocalipse. Uma coisa converge na outra. A E Bíblia essa todas. a Bíblia toda. O texto tem que ser o texto todo. E ele tem que ser sempre. Né? É a Bíblia sempre, a Bíblia toda. Então, a ideia do Apocalipse, do que não é tal. O entendimento de Apocalipse vai ver se você lê Daniel. E Daniel é assim, aquele que estava na fornalha com os amigos dele, é aquele que tinha estatuetinha lá, estatuetinha, né? Era gigante. Era gigante. Enfim, é o mesmo Daniel. Qual é o contexto no qual nasce Daniel, sai Daniel, de onde vem aquela figura e por que é o Apocalipse de Daniel, né? Quer dizer, o primeiro Apocalipse é em Daniel. O primeiro não, mas enfim. É o grande Apocalipse que acontece no Antigo Testamento. Então, entender o texto bíblico é muito mais complexo. Nossa, leva muito mais tempo. Então, hoje em dia nós temos podcasts, nós temos devocionários, nós temos livrinhos que apoiam, nós temos... Pregações no YouTube. Nossa, temos o Nicodemos disponível, a hora que você quiser. Você quer Tá ter lá. uma dúvida? Escreve lá. O assunto é caneca preta. E coloca Nicodemos. Nicodemos. Vai Vai ter aparecer. opinião Provavelmente dele, você vai achar sabe? o Breno comentando alguma coisa.
E aí embaixo comenta? tem um comentário do Nicodemos. Debaixo do vídeo tem. Você comenta nos vídeos do canal? Não, é que Muito o bom. Breno faz os vídeos, faz o roteiro e tudo. E Ah, passa tá. pro Nicodemos. Passa É pro lógico, Nicodemos. o pastor Entendi, Augusto entendi. Nicodemos pode, inclusive, ser um convidado aqui, né? Essa é uma ideia boa. Opa. Já foi convidado desde a primeira temporada. Mas é curioso, Vamos ver quantas assim, temporadas vai demorar pra ele vir pra cá agora. é curioso como a prática, a vida devocional e tudo mais, revela muito sobre nós, assim, sabe? Como nós temos dificuldades de ser disciplinados, de fazer as coisas que a gente tem que fazer. Às vezes a gente fica tipo, ai, hoje eu não tô com vontade de fazer meu devocional Isso e aí tal. se chama preguiça, a gente viu? não é que muitas Não é vezes só a gente preguiça, tem sem dificuldade. vergonhice, cara. É. E a gente tem dificuldade Falta de de entender vergonha que na cara. algumas coisas a gente vai fazer sem estar com vontade mesmo, mas a gente faz É. porque são as coisas que precisam ser feitas, assim. Revela muito sobre as nossas prioridades. Porque, beleza, você começa a fazer seu devocional, você tá lá bonitinho, fazendo todo dia. Meu, a sua agenda aperta um pouquinho, é a primeira coisa que você tira, sabe? Você tem várias coisas Primeiro pra tirar. sacrifício que você faz. A né? primeira coisa que você faz Senhor, é recebe tirar aqui seu o meu devocional. devocional, não vou mais fazer. Não vou fazer mais. Tipo, não Põe deu. no Hoje altar, não deu, não vai amanhã eu rolar. faço. Cara, como que revela como a gente é miserável, assim, Gente, é sabe? miserável. Como a gente não consegue. E aí eu acho válido lembrar também que a gente precisa. Pra gente ter uma vida devocional, a gente precisa do auxílio do Espírito Santo. Porque Sem dúvida. o nosso relacionamento com Deus não parte de nós. Porque Sem nós não dúvida. queremos. Aí, da mesma forma que a gente não quer o evangelho, a gente não quer um relacionamento É. com Cristo, a gente não quer fazer devocional, a gente não quer isso. Se não for o Espírito Santo de fato trabalhando em nós, a gente não vai fazer. Você sabe que, assim, só o que eu comecei a dizer antes, né, de você ter vários auxílios, mas você tem que recorrer à Bíblia. Basicamente, essa era a Exato. conclusão. Eu não gosto de concluir as coisas, gente, desculpem, mas Nossa, essa era Precisava a conclusão concluir. que precisava vir. primeira vez na vida dele. Primeiro Mas assunto que estamos concluindo orgulhoso. aqui. Tô Sem orgulhoso dúvida. de verdade. Mas essa questão da misericórdia, né, de como nós somos miseráveis e necessitamos da misericórdia divina, né, é muito forte, etc. Mas assim, a gente vive num contexto de fé. Então a gente entende e acredita que realmente a busca por Deus parte de Deus que nos buscou primeiro. Exato. E nesse sentido de uma consequência, Travou minha mente aqui. a busca de Deus é porque Deus nos buscou Ah, tá. Agora primeiro. Foi? sim. Foi. E nesse sentido Ele é uma gosta de coisa. usar os mesmos verbos pra... E nesse sentido, a gente às vezes fala, né? Ajoelha-te e crerás. Então é o hábito que você acaba desenvolvendo e por isso você vem a crer. Mas você só vai ajoelhar se você crer que isso vai fazer você crer. Então, de outra forma, de novo vem de Deus. A história de que Ele inspira em nós o agir, Ele inspira em nós tudo que a gente faz, buscá-lo realmente. Essa inspiração, né, não vou trazer o grego, né, daqui a pouco tem um pastor presbiteriano que vai ser entrevistado aqui, aí ele traz essa parte do grego, né, o contexto. Tal. Grego, no hebraico. No hebraico, estratégia, né, tal. Enfim, mas assim, é importante a gente ter essa visão. Então, quando você for fazer um devocional também, seja em grupo, seja... pede que Deus inspire, que Deus traga realmente o entendimento e tudo mais. Sabe, o pastor Uder, se eu não me engano, que conta uma história. Eu não vi o episódio dele, se ele já contou, vocês me cortem Ainda. agora, mas enfim, não Não foi vai ao ar. Né? spoilers. Mas Não é spoiler, porque já esse vai ter episódio sido. vai sair depois do Servidor, né? É verdade, Então, pode Mas contar então. assim, uma coisa interessante que ele conta é de um sujeito que uma vez chegou numa igreja e que foi um amigo que convidou ele para ir na igreja. Ele falou, eu vou na igreja, mas lá não tem nada para mim, não tem texto, não sei o quê. Um monte de gente que fala de bobagens e da Bíblia. E aí disse que ele pegou um texto, ele começou a ler o texto, ele falou assim, hoje nós vamos pregar em Mateus, capítulo 1. E ele começou a ler o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Sabe aquele texto que ninguém nunca faz um estudo em cima dele, porque é só que a maioria genealogia? pula quando tá lendo em casa. Cara, eu tô lendo... Não, eu vou ler... Não vou ler. Isso aqui vai pular. Não tem jeito. Tem um monte de nome aqui. Quem que chama, né? E hoje em dia só crente tem nomes, né? Abacuque, Naum, sei lá. E esses ainda são os famosos. Mas diz que o sujeito, no final, começou a chorar. E foi falar com o pastor e falou assim, eu comecei a ver aquele monte... Pastor, se eu estiver falando a história errada, pastor Décio, briga com o Dequec, que não falou que esse ia ser o tema. E ele fala assim, caramba, tanta gente que Deus alcançou e faz parte da história,
e eu vou ficar de fora? Quer dizer, a genealogia pode falar com a gente. A genealogia é importante. A ideia de Jesus, filho de Davi, a história de Jesus, né, como a centralidade do texto, mas com todo um contexto de preparo para a vinda terrena de Jesus, a queda, supralapsarianismo, itens que a gente não sabe nem que existe, mas a gente discute no nosso dia a dia. Então, a ideia por trás disso tudo é que a centralidade de Cristo na Escritura e a ideia de que o Espírito Santo é quem nos convence dessa centralidade, dessa importância, não deixa de ser uma forma de humildade da nossa parte, de falar, caramba, eu não acredito. Então, não é que eu não acredite, mas eu não sei no que eu acredito, por que eu acredito. E a gente, às vezes, busca isso de maneira Compartilha errada. isso aí. Já destruí, já. Então. Nossa, mini tocha humana aqui. Eu agora não tô mais com calor, cara. Ai, Passou. falei. Nossa, A não. coisa melhorou. É da cabeça de É da vocês cabeça, é da aí. cabeça. Mas eu acho que é legal essa ideia de você ter o devocional, mas assim, a gente às vezes vê muito mais o devocional sozinho, individual. E eu acredito que as pessoas possam sim se ajudar nessa prática. Hoje em dia tem, por exemplo, eu não estou com meu celular aqui, mas tem a Bíblia Online, né? Alguns softwares trazem já, os aplicativos trazem já um devocional diário. Trazem um versículo diário para você Tem refletir. devocionais com temas específicos, para Tem. quem precisa disso, para quem precisa daquilo. Tem, cara. Nossa, eu fui esses dias ontem. Não tem desculpa pra não ler a Bíblia, não. Não tem. Você pode usar a muletinha, você pode usar a rodinha, você pode usar o que você quiser desde que você faça, sabe? Vai com medo, mas vai. A gente tem que ter um preparo e a gente vai de uma forma ou de outra ser impactado por bobagem, tranqueira e porcaria no mundo o dia inteiro, o tempo todo. E a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado para falar com outras pessoas, a gente tem que estar preparado para falar na nossa casa, para falar no nosso trabalho e para a gente mesmo. A gente cai porque a gente é caído. Porque é parte da isso nossa mesmo. natureza, mas Deus quer estabelecer um relacionamento com a gente. E esse relacionamento, ele tem a ver com devoção. Deus é incrível, é muito maior que a gente, é incomparável. Ele é tremendo. E a gente tem uma devoção por ele por conta disso. Esse é o motivo de termos um hábito devocional. Eu não sei, acho que o Breno falou pouco. Acho que ele não Você deve tá tá lendo, concluindo hein? de novo? É. Você tá concluindo de novo, não tá? Eu tô estranhando, eu tô estranhando. Tá, eu tô esquisito esse negócio. Eu vim preparado, gente. Eu Ô, estudei Coca, antes. pra gente caminhar pro fim aí, que nosso tempo tá avançando, Uhum. de forma bem prática, assim, tipo, se você pudesse dar uma dica pra quem... Pro Pra Breno. Pra quem é que nem o Breno, assim, que não faz devocional, que tem Logo dificuldade... Vai Mas é vendo. sério, se você pudesse dar uma dica pra quem tem dificuldade de fazer devocional, pra quem ou nunca fez, não tem essa prática, ou pra alguém que faz, mas não tem constância, que você diria? Eu acho. Toma vergonha na cara. É. Brincadeira. Peça perdão. Somos amigos. Eu acho que a gente tem essa questão de ser uma abordagem individualizada, mas, no geral, você tem algumas poucas opções que seriam, assim, universais. A primeira delas é você se instrumentalizar. Então, você ter uma Bíblia, você não consegue ter uma Bíblia, baixa um aplicativo. Se você não tem um aplicativo, não tem espaço no celular, você pega a Bíblia sua e tenta fazer um plano de leitura. Se você tem, individualmente, você tem que se instrumentalizar. É a primeira grande coisa. Obviamente que primeiro orar para que Deus traga O incômodo no seu entendimento, coração, o entendimento incômodo. da necessidade e tudo A mais. oração pra que- vai fazer parte, né? vai fazer parte, inclusive. Mas assim, a primeira coisa é instrumentalize-se. Você tem um joguinho no celular, você tem sei lá, o aplicativo ouvindo do o podcast em banco, algum você está lugar. ouvindo o podcast em algum lugar e você não tem uma Bíblia que seja legal. Não querendo fazer propaganda, mas a da SBB, por exemplo, da Sociedade Bíblica do Brasil, ela traz um versículo diário, ela traz um texto diário, ela traz O aplicativo, você tá falando. países que você pode orar, que são países que têm necessidade, normalmente em ordem alfabética, mas fala um pouquinho do contexto, e tem questão de estudo, tem uma série de coisas, e é um aplicativo gratuito. Então, instrumentalize-se, a primeira coisa. A segunda coisa, que eu acho que a gente até quando conversou, né, sobre eu participar do podcast, do lado de cada câmera, né, dessa vez, a gente falou assim, não, vamos falar um pouquinho sobre a gente, sobre o podcast e tal. E aí a gente vai falar de devocional e se der tempo, a gente fala de um outro assunto que seria discipulado, né? Mas a questão do discipulado é uma outra forma.
busque, se você tem essa dificuldade para fazer sozinho, busque alguém que te discipule. Pode ser um grupo, pode ser um pequeno grupo. Nós temos N pequenos grupos aqui na igreja, por exemplo. Né? Mas né? se você não tem dificuldade, tipo, busque alguém também para caminhar junto com você, Também, não ande sozinho, né? Porque com certeza você tem muito pecado para confessar. É. Tipo, Não é bom que o homem esteja sóbrio, não. Aceito a benção. Eu Mas aceito. você pode ter um grupo com 2 amigos, com um amigo, você pode ter um amigo, uma pessoa que você admire. O Breno é campeão de fazer isso. Ele chegava pra pessoa e falava assim, tudo bem, você já veio 2 vezes aqui na igreja, você não quer me discipular, não? Pra Fez mim é muito importante, isso, pra cara. mim é importante. Mas é importante que tenha esse entendimento. Que às vezes você fala assim, não, pra minha caminhada diária seria legal se o Gustavo estivesse comigo uma vez por semana, ou me ligando, sei lá, na hora do almoço, e falar, e aí, o que você estudou hoje? Foi bom? Foi legal? Tal. nem que seja uma vez no mês, assim, mas que vocês tenham Exato. encontros, que vocês possam conversar. E assim, é caminhada, né? A gente não vai muito na questão do grego, conforme eu falei, mas desde a época da escola de Peripatos, né? Que é a escola do Aristóteles, né? O jardim de Peripatos, os peripatéticos, eles caminhavam no jardim enquanto eles ouviam Aristóteles falando. E a ideia aristotélica ela é muito baseada na cultura que vem hebraica nesse sentido. Então você tem um entendimento de que caminhar com a pessoa é você instruir a pessoa. E nesse sentido, se você tem uma dificuldade, busque alguém para caminhar. E pode ser um grupo. Vai para o jardim, né? Metaforicamente falando, busque um tempo de reflexão, de realmente devoção, de observação, de estudo, poxa, isso aí faz uma diferença, cara. A gente vive tempos de ansiedade no limite, tempos de, sabe? E as pessoas têm acesso, né, a fonte de água viva e que emana, né, a gente não vai atrás. Então a gente padece porque a gente é desobediente. E isso acontece desde a época do meu saudoso amigo Adão, lá no paraíso. Por isso que é importante a pessoa não caminhar sozinha. E você vê, é importante do discipulado, também do discipulado, mas de estarmos não andando só, mas em comunhão uns com os outros. Porque a gente sabe que a vida já é difícil, já é meio complicada. E se a gente fica sozinho, a gente não tem, às vezes, quem recorrer, quem desabafar. Principalmente se você não tem do lado uma pessoa que tem a mesma linha de pensamento que você, que vai... Uma caminhada, literalmente, quando as 2 pessoas, ou mais, né, estão andando até o mesmo destino. Então... Uma cai tem quem levanta. É exatamente isso. Exatamente. É o ser igreja, né? Isso. Se não fosse pra ser assim, cada um ficaria na sua casa, a gente não precisaria de igreja. Essa é a função de Por igreja. isso que não se isole. Porque, de fato, você pode adorar Deus na sua casa mesmo. Você deve adorar Deus na sua casa. Você deve também. adorar Deus na sua É casa bom também. Mas é extremamente importante. É uma ordem a gente estar em Sim. comunhão, a gente caminhar junto com pessoas e tudo mais. Justamente por isso, porque é necessário. Não, Por isso que essa parte de pandemia, que dá uma freada, é bom que todo mundo procure a igreja para se reunir. Claro, tem todas as limitações, tudo tal, cada um com a sua própria consciência, mas tem que se reunir, não dá para você ficar sozinho. Quando ficar sozinho é a pior coisa que tem. Tanto é que muita igreja quebrou, né? Exato. E a Muita igreja... fechou as portas. E o movimento dos desigrejados cresce muito, porque esse Cresce. individualismo de Deus está dentro de nós. Sabe? Deus está onde E eu estiver. agora esse eu posso, a parte do culto, que era a única que eu tinha que estar lá, eu posso assistir. Posso assistir da minha casa. Eu assistia Cara, lá, é o agora eu assisto da minha comodismo. casa. Mas você lembra que a gente começou falando de assistir culto versus Sim. ser igreja? Exatamente. Sejam igreja, gente. Se você tem... Óbvio que a igreja tem problemas e que as pessoas na igreja têm problemas. Muitos. Olha o Breno aqui. A igreja é um lugar de A doente, gente, né? Se né? fosse gente saudável, não precisava, não. É tipo você dá desculpa de não ir pra academia porque só tem magrelo lá dentro. Não. Cara, sempre cabe mais um. Não, Não, busquem a igreja. A igreja é importante, ela é uma bênção, ela não é simplesmente um grupo de pessoas, ela não é simplesmente um prédio, ela não é simplesmente uma organização social, ela não é simplesmente um lugar onde você vai ouvir alguém falar, mas ali é para você ser igreja. Assistir culto é outra coisa. Então, busque igreja, instrumentalize-se e tenha parceiros, companheiros de caminhada, pessoas com quem você pode contar. Legal. Até Muito bom. para fazer bobagem. Para você depois falar, cara, você fez bobagem.
Exatamente. Legal, Coca. Legal. E você tem algum livro que você recomenda? A Filme, Bíblia. sei lá. Além da Bíblia? Além da Claro. Bíblia. Além da Bíblia, nossa, os caras dessa vez vocês podiam ter falado antes. Eu acho que assim, a gente Pode ser a Bíblia também, se pode quiser ser a recomendar um Bíblia livro também, da os caras Bíblia. falam, não, pega Ele um tem umas versículo tábuas e com umas tal. leis lá na casa dele, lá guardada lá. Eu acho que serve. Você não trouxe hoje, né, Gustavo? É uma coisa interessante, eu acho que qualquer livro a gente consegue tirar conhecimento e a gente consegue adquirir cultura. A gente tem que aproveitar isso o tempo todo. Então, buscar livros, buscar formas de cultura. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande de trabalhar com gente fazendo barulho em volta. Eu vou ler Crepúsculo. O Breno, por exemplo, ele fala comigo, às vezes a gente pega o carona com o Breno, ele deixa o rádio numa notícia. E ele falando comigo ao mesmo tempo. E eu ouvindo ele o pede Breno pra- falando, Ah, e eu não, até no fundo, cara, eu não consigo. Não tava tão alto assim. Eu não consigo. Aí eu falo, Breno, abaixa esse rádio, cara, eu não consigo entender o que você tá falando. Eu Às tenho 7 dificuldade. da manhã ainda. Ah, Nossa, de cara, boa. 5 para 7 o combinado. Mas enfim, o grande coisa é, eu tenho essa dificuldade. Então eu coloco música para ouvir, por exemplo, que não tem a letra. E a gente acha que a gente ouvir, sei lá, Mozart é uma coisa difícil. Toda vez que passa o caminhão de gás, você está ouvindo Mozart. Então, a pessoa pode não saber o que é Por Elise, o que é a Cavalgada das Valquírias, o que é... Exato. Mas ele ouve Bolero de Ravel, mas isso é a base da música que a gente tem hoje. Então, assim, a cultura, ela permeia todos os nossos dias. E a gente precisa buscar culturas que realmente enalteçam a visão que nós temos de mundo. Então, qualquer livro, qualquer música, qualquer coisa, você só não vai na linha da porcaria, entendeu? Não deturpe aquilo que é bom. Exato. Alguns tipos de funk, alguns tipos de... Não vai né? lá ler 50 tons de Aí cinza não vai ler as coisas. lá, Você meu tem, querido. cara, você não vai ter tempo para ler tudo que tem de bom no mundo, cara. Você não vai ter tempo. Lê C.S. Lewis, sabe, uns negócios... Ah, não gosto, tudo bem, pega uns livros mais... Meu pai, por exemplo, é escritor. Pega um livro do meu pai, procurei na Amazon aí, Pode então crer. ia ser legal. Mas não acho que eu não tenha nenhum livro, nenhuma música que eu queira, assim, especificamente deixar, não. Eu acho que vocês Olha a têm que... Bíblia mesmo. Ele podia ter respondido, não tenho. Não tenho, não. Tipo, Ah, não pensei Dediquem em um. o tempo que vocês tiverem livre ao podcast Somos e E economizar. Tá ótimo, muito bom. é uma bom. boa. Saiu bem. Exato, exato. você quer deixar algum versículo? Deixarei um versículo para vocês, gente. Eu escolhi um versículo Nossa, que está bíblia lá. bonita do cara. Linda, não é? É o patrocínio do Depois Dedê. perguntem pro Dedê, Coca sobre é. a Bíblia, ele vai ficar muito feliz. Vou ficar muito Elogia a Bíblia feliz. do Coca, a Exato. capa é bonita e Não tal. precisa elogiar, vai, pergunta. Não elogia. Naturalmente você deve elogiar. Não porque é elogia o bonito cabelo mesmo. dele, elogia a Bíblia. Mas Exato, pergunte, ele exato. vai ficar super feliz. Mas vejam só que coisa interessante. Na Bíblia a gente tem várias discussões, vários pontos de discussão entre aquilo que é para todos e aquilo que é específico para determinado grupo, determinada pessoa. E nós temos praticamente um texto, né? uma ordenança que não existe qualquer discussão, uma unanimidade. E nós vamos falar da grande comissão, que está lá em Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. 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 Muito bom. Eu lembro, toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro daquela música do Jesus do Trono, vocês conhecem? Ide, fazer... Não, gente, você conhece? Ô, Coca? Eles Velhinho. escreveram. É velha. Não, gente, vocês não conhecem? Você É o é velho. versículo, a música. Fazer discípulos, não? Não, Tá pior bom, que tudo não. bem. Kevin vai vir te bater. É a primeira vez que a Bianca canta no podcast ou não? Parei. É a primeira vez que ela canta no podcast? Então aproveitem, Não, mas eu gente, sempre Bianca canto na cantando minha no mente. podcast. A hora que falou diante do trono, eu tava cantando. Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Não, porque Deus. vocês fizeram com... Um homem legal. Esses muito dias a gente Eu teve- ouvi isso o dia Esses inteiro. dias Ele- estavam gravando podcast, inclusive. A gente tava na cozinha fazendo um lanche para um evento que ia ter, eu não lembro o que era. E aí eu falei da Mulher de Ló, da musiquinha da Mulher de Ló, você lembra? E aí eu cantei errado, o pessoal tirou sarro e fiz eles ouvirem Mulher de Ló o resto da cozinha. Gente, eu escuto até hoje, antes de tudo aqui, eu sempre escuto. Outro dia, eu tava trânsito, eu Alpha ouvi quase o Kids, CD né? inteiro. Que lindo. Tá brincando. Da Arca de Noé. Alpha Eu Kids amo, se eu amo. divertindo aí. Outro dia a gente viajando, põe uma música. Ela colocou, sei lá qual É que da Arca foi. de Noé, eu acho. Ah, ela Aquele Te colocou uma Agradeço. da chuva. Não, foi a da chuva.
Eu falei, tira aí, que vai começar a chover daqui a pouco. Dá bom. É que vocês não convivem tanto com a Bia, cara. A Bia não é essa Bia, a Bia é minha irmã. Nossa, cara, não deixa ela escolher música. Ai, gente, Diante no Corinthians é muito bom, entendeu? Os meus filhos vão ouvir isso e eu continuo ouvindo porque é muito bom. Entendeu, Gustavo Edifica. Dequec? É Você viu isso. só? Edifica a minha vida até hoje, não é só pra É criança isso. não, aquilo lá. Sabe? Eu vou comprar pra você aqueles fones de ouvido lá que tapa tudo. Nossa, obrigado. Que Esse é o do de mês que helicóptero, vem. tá ligado? Você tá Mês vendo? que vem. Gente, é isso. É isso, acabou? Show? É isso. Muito obrigado Coca, a muito todos obrigada, Poxa viu? vida. que assistiram. Muito obrigada, é É um legal prazer. sentar desse lado aqui, gente. É divertido. É divertido. A gente nunca É sentou aí, meio não. quente essa luz aí, fica meio. Nossa, acima mas da é gente. velho mesmo, velho. É muito velho, é muito velho. Eu tô suando, sou velha. É tá outra ligado? também, é Eu acho outra. Eu tô suando, mas eu tô morrendo de calor. Nossa, Não, e outra, outro, né? velho. Eu acho que outra coisa que Ô, esquenta produção, muito. pelo amor de Deus. Ó. A galera chamou o pessoal do bingo. Ô, a galera aí também tá tudo É. suando. Outra aí. coisa que esquenta muito é o pessoal aqui do auditório, né? O pessoal que tá aqui vendo, Exato. assistindo ao vivo. Calor humano Inclusive, e tal. mandem os seus nomes pra virem assistir ao vivo aqui a gravação do podcast Somos. Backstage. Pô, poderia fazer isso, né? Ia ser legal, hein? Fazer uma Pessoas que não gravação com uma atrapalham. galera, né? Ó, Vamos amadurecer tá- essa tá- ideia. Vamos amadurecer essa isso ideia. aí, Você isso achou aí. legal? Amadureça essa ideia junto com a gente aí. E, Não, gente, da é hora, só da a hora. segunda A temporada, cara do hein? Gustavo, acho que não gostou da ideia. Não gostou da ideia. Gosto da ideia. Nós Gente, precisamos é que já arrumar é o... difícil arrumar esses equipamentos sem ninguém aqui. Imagina como. Não, mas é isso. Enfim, gente, é isso. Muito obrigada, Fechou. Coca. Boa, a gente continua a resenha depois. É isso, tá ótimo. Continuaremos. Exatamente. Um beijo, gente. Muito Valeu, obrigada por pessoal. assistirem. Deus Até o próximo abençoe. episódio. Nós.